Nossa, é que muito cidade sol, quente. muito sol. A gente andou uns 10 metros e vai ser duro, viu? Fica bem difícil para respirar. Um sapato apropriado. Esse que é o segundo vulcão mais novo da América Latina. Chegando a hora, tá chegando a hora. Vai dando um nervosismo. Cuidado, vai dar tudo certo. Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Acabamos de chegar em León. Para quem nos acompanhou nos últimos vídeos, nós estávamos em Granada. Para chegar até aqui, a gente andou umas 3 quadras mais ou menos da hospedagem, que nós estávamos muito bem hospedados, até chegar ali na praça principal, onde bem pertinho tem uma estação de ônibus. Foi ali que a gente pegou o nosso ônibus para a capital Manágua. Nós pagamos 37 córdobas por cada um. E chegando em Manágua, nós descemos no mesmo lugar, foi questão de 2 minutos até achar uma van para vir aqui para León. Pagamos 78 córdobas por pessoa, e aí diferente do anterior que foi um ônibus, esse foi uma van mais reduzida, mas de qualquer forma chegamos também 1h30 até chegarmos na cidade. Pegamos um táxi para chegar aqui na nossa acomodação, mas antes de falarmos sobre a cidade de León e tudo que tem para fazer por aqui, vamos à nossa hospedagem, vamos apresentar ela para vocês. De uma forma bem resumida. O nosso quarto fica lá no fundo, aqui nós estamos no segundo piso, onde tem os quartos, tem a área de trabalho, a máquina para lavar roupas, que iremos utilizar com certeza, custa 5 dólares, acredito que é lavada. Os critérios pra gente pegar aqui era o Wi-Fi. Era nota 10 no Booking, diferente dos últimos que a gente pegou. Que a gente pegou no Airbnb. Esse foi pelo Booking. E aí o Wi-Fi era nota 10, mas aqui no quarto tá mais ou menos, né? Esse daqui é justamente o nosso quarto. Se não pegar, nós temos a internet da Rumoar, nossa parceira aí. Salva a nossa vida literalmente, porque pega em todo canto, internet ilimitada, então a gente pode usar à vontade. E com o cupom Um Destino por Vez 10, vocês têm 10% de desconto. Aproveita. Cama de casal, mais uma cadeira e uma mesinha de trabalho. Eba, adoro uma cadeira boa pra trabalhar. Um espaço pra colocar as roupas. E aqui o banheirinho, deixa eu acender. Ainda nem utilizamos. Aqui tem que tomar cuidado com a cabeça, porque senão... Eu sei o que é isso aqui, ó. O spoiler de uma das coisas que a gente vai fazer por aqui. Agora que você falou, eu percebi. A salinha com televisão. É uma casa, né? Eles moram aqui. É um casal, pelo menos que a gente viu. Eles recebem viajantes. No momento estamos só nós e eles saíram no caso, mas hospedados só nós. E aqui a cozinha completa. Show de bola, né? A gente precisa... E a porta pra gente ir pros nossos passeios. Super completo, tem tudo que a gente precisa. Então, se vocês tiverem interesse em receber o link dessa hospedagem, a gente manda pra vocês, sem erro, comentem aqui embaixo. E agora vamos tomar um banho, dar aquela descansada e na sequência sair conhecer León. E bora lá, sair conhecer um pouco da cidade. Passei até cortar o cabelo. Ontem a gente ficou trabalhando, não gravamos nada e hoje é dia de explorar um pouco dessa cidade que tem cerca de 210 mil habitantes. Exatamente, e que tem muito a ver com Granada. León foi fundada em 1524 por Córdoba, ou seja, o mesmo ano de fundação e o mesmo fundador. Só que antes ficava na beira do lago Xolotán e do ladinho do vulcão Momotombo, né? Momotombo. Sempre falo Motomoto. Tem muitos vulcões aqui na Nicarágua, difícil decorar o nome de todos eles. Mas foi por causa desse vulcão que a cidade foi completamente destruída e em 1610 passou para essa outra localização que fica mais ou menos uns 30 quilômetros da localização original. As duas cidades, León e Granada, disputaram por muito tempo a capital do país, que depois veio a ser Manágua, mas isso é assunto para mais tarde, porque agora a gente até está num ponto muito turístico aqui, que é a praça principal, onde inclusive os pombos reinam, né? Dominam. A galera da comida tem comidinha para vender e eles acham o máximo. Mas agora a gente está indo em direção a uma agência de turismo, porque talvez seja o top 10 ou top 5 atrativos que a gente mais esperou nessa viagem pela América Central. É um passeio bem legal que a gente quer mostrar para vocês. E depois, né, de já conhecer, de descer um vulcão aí, já um spoiler. Sem spoiler, vamos com calma. Depois a gente quer conhecer a cidade e mostrando para vocês com um pouco mais de detalhes, enfim, navegando por aqui. Mas agora, bora que tá muito quente, meu Agora Deus. vocês façam aquele meme assim, ó, não olha aí no ponto turístico. Escondendo aqui que é uma igreja maravilhosa. Vamos olhando os pombos aqui enquanto isso, mas tá muito quente, hein? Nossa, que cidade quente. Muito sol. Y también pueden escoger alguna camisa si les gusta una. Ok. ¿Cualquiera? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bom, tá pago. A gente fez a reserva ontem, foi 5 dólares por pessoa.
que é uma parte do passeio. É pra reservar que a gente pagou. Isso. Mas ao todo são $35 cada um, mais $10 da entrada do parque. Totalizando tudo, $45 por pessoa, $90 os dois. Isso já inclui transporte, inclui o guia, inclui o grande atrativo que a gente vai mostrar pra vocês, uma bandaninha pra proteger do que será, né? Por causa das areias, algumas coisas que rolam aí pelo caminho. E a gente ainda pode escolher uma camiseta, tem várias opções por aqui. A gente pode escolher, é um brinde que vem junto. Um brinde não, né? Que já tava no que a gente pagou. É, a gente pagou também. Mas eu achei que era só um único modelo, que legal. Tem São umas vários, dá pra escolher. Nicarágua e tal. Make sure that you have 2 liters of water per person. It's going to be like really hot. Uma paradinha rápida na entrada do parque. A gente colocou as pulseirinhas. Compramos mais uma água, a recomendação é trazer 2 litros por pessoa, só que no caminho tá tão quente que a gente já tomou 1 litro, eu acho, né? Já tomou uma garrafa de 1,5 litro. Melhor garantir porque é muito, muito quente mesmo. E aqui tem a última parada para banheiro. Esse é o momento. Não sei se vocês repararam, mas já estamos de camisa nova, né? Olha aqui, ó, os 2 camisas escolhidas ainda lá. Agora vamos seguir mais alguns minutinhos no nosso ônibus. Nosso chicken bus e já começa a trilha. Aqui a gente recebeu uma bolsinha, que é um kit que vem um macacão, que depois a gente vai colocar ele. Lá em cima a gente coloca o óculos de proteção, bandana a gente já recebeu lá. E agora pegar o instrumento principal, que são as pranchas, porque a gente vai descer o Cerro Negro. La pueden llevar aquí o aquí si se cansa el brazo. Ahora, cuando ustedes lleguen a la cima, van a agarrar un poco de viento. Entonces pueden cambiar la posición de la tabla de esta manera. Nunca, jamás de los amantes se la pongan cruzada por la espalda. Van a agarrar el viento y se van a ir con un avión dentro del carro. Já estamos com as nossas pranchas, que tá o letreiro e ao fundo o grande Cerro Negro, que é o astro do dia de hoje, do tour que a gente vai fazer hoje. A primeira erupção dele aconteceu em 1850 e a última fazem 26 anos, então é relativamente bem recente. Quando ele teve essas erupções, ele soltou muita cinza, muita pedra vulcânica e ele tem totalmente essa coloração com uma areia completamente preta e por isso leva o nome de Cerro Negro. A subida vai levar mais ou menos 1 hora, a gente ganhou já as instruções, a gente vai tentar tirar alguma fotinho aqui. É na raça com essa prancha que pesa mais ou menos uns 6 quilos, então a gente tem que levar por 1 hora a trilha. Ele mostrou como é que a gente leva, mas também tem a opção de você pagar e não precisar levar. Aí um rapaz leva, custa $5 ou 200 córdobas. Se você quiser economizar e um esforço vale a pena, a gente vai na raça mesmo. A gente andou uns 10 metros e vai ser duro, viu? Eu não tô achando nada difícil, você tá, Vi? De boa, por enquanto. O Vi tá sendo super mega guerreiro, porque é bem difícil, gente. Eles falam que é uma trilha moderada. Realmente a trilha é. O que complica bastante é que o ar é muito, muito seco. Então fica bem difícil para respirar. E o Vi com as 2 pranchas não quer nem me dar para poder ajudar ele com peso. Chegar na frente você pega. Muito pesado. É, meus amigos, não é mole não. Achei que até era mais fácil. Isso é Nicarágua. Uma pausinha geral aqui.
aqui para esperar o grupo se reunir, dando aquela descansada, que ainda tem uma subidona aqui na frente. Bem alto. Nossa, é muito seco também. Saranero is going to look like this one. Not very. Esse é mais um lugar onde um sapato apropriado é extremamente importante. Foda, viu? Desculpe o palavrão. Cansei. Desse mirante a gente consegue ter uma paisagem de fora e também consegue ver os dois cráteres que tem aqui. Aqui é o primeiro deles. Acho que tá bem escuro porque a gente tá contra o sol, mas ele fica bem aqui. E aqui é onde tá um pouco mais claro, também é um cráter. Tem até uma fumacinha, mais ou menos aqui assim, saindo lá na frente. Ele tem uma coloração um pouquinho mais clara. E essa cor toda escura é uma prova de que é um vulcão muito novo. Os vulcões novos têm essa coloração. E esse vulcão tá numa linha que eles chamam como linha de fogo, que é justamente aonde saíram esses vulcões devido ao rompimento das placas tectônicas, né? E aí, embaixo do Oceano Pacífico, tem a entrada dessa placa que fica mandando água para dentro, plânctons, vários materiais que criam uma bolha que se aquece e acaba saindo esses vulcões na outra parte. Esse é um deles. A gente tá muito cansado, desculpa até por estar ofegante. E daqui de cima do mirante dá pra ver também que essas manchas pretas é tudo lava. São lava aqui do vulcão que entrou em erupção e aí foi derramando. Só por esse desafio aqui, a gente já merece o like, hein? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo com pessoas que gostam de aventura. E tem muita aventura ainda nesse canal para acontecer, muitas que já aconteceram aqui na Nicarágua e em outros países. Feliz em ter vocês nos acompanhando por aqui. Aqui é difícil pisar, viu? Escorrega que só. Chegamos. Conseguimos, estamos em cima do Cerro Negro. Esse aqui é o segundo vulcão mais novo da América Latina, o mais novo da América Central, com 175 anos. Ele perde só pro vulcão do México, que não sei quanto mais novo é, né? Mas muito legal ter a oportunidade. Tô caindo aqui, cara. Muito legal ter a oportunidade de conhecer um lugar histórico, né? Subir nele e ainda viver uma aventura, que é a trilha e a descida. Afinal, temos que descer daqui pra dar uma cansadinha, mas achei que é puxado, no geral foi de é boa. mais puxado por causa da prancha. Eu acredito que vale a pena pagar se você tem um pouco de dificuldade e porque é muito seco. Eu senti muita dificuldade. A gente tomou 1,5 litros de água, assim, ó, em meia hora, eu acho, subindo, porque é muito seco mesmo. Vale a pena, vale a pena. Agora bora lá ver o mirante. Nesse mirante a gente consegue ver, eu vou falar já agora porque provavelmente lá vai estar muito vento, aqui deve estar também, mas lá a gente consegue ver alguns vulcões. Tem um que ele tem o formato de um vulcão normal, só que o buraco dele fica na lateral, então se chama El Hoyo. É bem diferentão assim. Tem vento.
caminhadas e agora, hora da aventura. Agora é a hora radical que a gente vai descer com aquela pranchinha que a gente trouxe, que foi sofrida, e agora é pra ser muito, muito divertido. O grande atrativo aqui do Cerro Negro é justamente essa descida. Então a gente traz com a pranchinha, coloca essas roupas de Breaking Bad aqui que tá todo mundo já vestindo e desce esse penhasco. Será que vai ser de boa? Quantos quilômetros por hora será que a gente faz? Oh, Deus! Esse Minion então tá meio que grávido, Minion, tem que colocar a mochila por dentro, lá embaixo. fica todo mundo meio barrigudo, faz parte. A gente tem que levar a nossa mochila dentro aqui pra proteger ela e pra não perder nenhum pertence. E aí fica essa saliência aqui, aquela pochetinha, aquela que a gente briga tanto na academia pra tirar. Tá aqui, ó. Pediram pra que a gente trouxesse bandana, falaram que não ia ter pra gente colocar. E aí eu vi, não tinha uma bandana, até tinha um lenço que eu trouxe, mas acabei colocando essa aqui mesmo, porque eu quero levar ela de recordação já suja. Então vocês não nem estão me vendo falar, mas aí o Vitor teve uma estratégia que fica aí até de dica. Uma cueca. Tem uma cueca, galera. Tá com a bumbum na cara agora. Não, mas só pra eles verem como é, ó. Eu vou ficar assim, ó. Mas aí eu vou colocar do lado certo. Vamos nessa, meu povo. Agora não tem mais volta. Olha que curioso aqui. É super leve. Chegando a hora, tá chegando a hora. Vai dando um nervosismo. Você precisa esperar eles darem o sinal pra você descer. A gente vai sentar na parte bem de trás da prancha. A gente segura na corda, então você não manobra, você não vai pros lados e tal. A gente fica só segurando, se apoiando e o pé que vai freando. Quanto mais você usar o garrão, mais ele vai frear. Quanto mais reto o pé, mais rápido vai ir. Garrão vulgo calcanhar. Calcanhar, né? Pra audiência aí de São Paulo. Desculpa, gírias do sul. Olha aí, ó. O importante é o que? Não coloque os pés em cima da prancha, que vai muito rápido, e não coloque as mãos porque você pode ralar elas. Fora isso, aí é isso. É isso que tem de regra. E agora vai, na fé. Agora oficialmente chegou a hora que nós somos os últimos do dia. Tô nervosa pra caramba, viu? Não fica nervosa, não usa a mão, cuidado. Okay. Vai dar tudo certo. Te vejo lá embaixo, tá? Ok. Te amo. Te amo. Wow. You are the best. Are you sure? Yeah, I'm sure. No way. Yeah. Oh, my eyes. Perfect. Oh, thanks. And can I take the goggles? Yeah, sure. You. É isso, galera. Missão concluída. Com sucesso. Aí acabou de ganhar um título.
Foi bem? Foi muito bem, a moça falou, você foi mais rápido da galera, a galera tava batendo palma aqui pra você. Bom, e aqui mesmo já tira as coisas. Rapaz. E aí, como foi? Foi muito legal. O trajeto que eu fiz foi mais pro ladinho, do Vitor foi mais no meio, assim, e dele era mais reto. Então quando eu saí, não conseguia, não embalava, ele ficava trancando nos cantos, assim. Aí depois que embalou, meu filho, nesse final aqui, que desce assim, cara, muito legal, muito incrível. Consegui gravar no celular, hoje a gente vai pôr take pra vocês, vendo o pôr do sol do lado. Agora, vamos combinar. O cabelo tá seco. Olha a mão, o estado da mão, preta. Olha isso. Ainda bem que eu cortei meu cabelo ontem. Ó o tanto de pedrinhas, vê se dá pra ver cair, né? Nossa. Dentro do meu sapato. Entrou até dentro do óculos, mesmo com o óculos entrou muita pedra no meu olho. Agora de volta aqui já, área dos ônibus. Olha o pôr do sol desse lugar. Não dá pra ver tão bem no vídeo, né? Nunca, né? No vídeo nunca é igual. Nunca vai ser. Por isso que a gente sempre fala, tenham essas experiências. A gente posta pra tentar ajudar vocês, a facilitar a vida. Mas nada substitui viver. Veja o quanto de vídeo queira ver, quantos de séries, filmes, mas nada substitui a sua experiência. Vou deixar a nossa pranchinha aqui. Agora a gente senta aqui para dar uma descansada, uma curtida em frente ao ônibus. Ganhamos um lanchinho cada um. Tem melancia também chegando. Descansar, encher a barriga, porque eu tô com fome. Depois de subir todo esse vulcão, descer ele com muita adrenalina, tem que encher a barriga. Anna. 10. And Mark. 28. And Victor. 50. Good job, guys. Vambora. Happy birthday to you! Meus amigos, mais um dia começando. Começando não, já tá quase no final dele. A gente demorou bastante pra sair pra turistar hoje, porque nós queríamos muito fazer o passeio de ontem. Queríamos tanto que talvez a gente tenha até exagerado um pouco. Que loucura que foi isso. Vamos indo agora aqui em direção à praça principal. A gente ia conhecer algumas coisas hoje, mas sobre ontem ainda. Foi muito legal tudo que a gente mostrou pra vocês, o passeio. E daquele momento que nós finalizamos a descida, comemos um lanchinho, entramos no ônibus, começou a doideira. É uma festa. Eles falam já, né, quando vem de passeio que é bus party, né, alguma coisa assim. Isso, já vendem o passeio junto com a festa, já prometem essa festa. E aí tem bebida alcoólica, inclusive. Eles fizeram ali um rum, que é uma bebida bem típica aqui da região, junto com coca. Eu acho que daí vira Cuba Libre, não sei qual que é o nome da bebida. Acho que é de Nica Libre. Nica Libre. Enfim, de qualquer forma, foi muito doida. Bebendo, dançando, todo mundo, luz piscando. E aí voltamos até o lugar de saída, né? Que é tipo um restaurante ali. Um bar chamado Via Via, que é da onde saem os passeios, tanto esse quanto os outros. E aí voltamos pra lá. E o Vitor ganhou um shot ainda, por ter sido mais rápido do grupo. Olha aí. Que ainda ajudou a gente a ficar um pouquinho mais louco. E aí a gente foi pra uma outra festa, num lugar lá que tinha uma baladinha. Bar 23 o nome. Isso, e aí a gente ficou dançando lá com todo o grupo. Todo não, a parte que ainda resistiu ficou lá dançando, curtindo, tomamos mais uma cervejinha, que nos resultou uma belíssima dor de cabeça essa manhã. Uma ressaca daquelas. A gente tá com o corpo todo doendo. Eu machuquei o meu dedo, inclusive, que eu tropecei voltando, nem lembro direito. O pé atrás também. Nossa, assim, foi uma aventura, mas valeu muito a pena. Fazia muito tempo que a gente não fazia um rolê doido desse. Voltamos. Talvez vocês não vão ver isso com jovens. muita frequência nesse canal, mas a gente gostou muito, foi muito legal, foi diferente, foi mais do que a gente esperava esse after passeio, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E sobre ter sido mais rápido, até pra informação, foi 50 km por hora, no final eles juntam todo mundo e começam falando, né? A gente até gravou essa parte pra vocês e vai falando a velocidade. A gente foi por 5 km por hora, 10, o segundo mais rápido foi 40 por hora, só que eu já tinha visto gente que foi por 70, 80, né? Que foi o recorde, assim, que eles falaram que sabem que fizeram. Eu fiz 21, acho que era, né? Acho que foi 21. 20 alguma coisinha, fui de boa, fui curtindo, consegui fazer um vídeo muito, muito bom, porque o pôr do sol tava
lindo, divino. Assim, foi uma experiência muito legal você descer lá na prancha, vendo aquele pôr do sol. Nossa, enfim. é muito legal, muito legal. E como a gente falou no começo do vídeo, era um dos lugares que a gente mais tinha vontade de conhecer mesmo e superou as expectativas, né? Do que a gente imaginava. Precisa estar no seu roteiro caso você venha para León, porque super valeu a pena. Com certeza. E aqui estamos de volta à praça principal. Hoje é um sábado, então talvez esteja mais movimentado, talvez não, né? Já está mais movimentado, como a gente pode ver. Continuando agora, a gente fez uma breve introdução sobre León. No mesmo lugar, na praça principal. Aqui ao fundo nós temos a Catedral da cidade, que é a maior catedral da América Central. Esse é um dado importante que a gente não comentou anteriormente. Ela foi construída entre 1747 e 1814 e a galera se reúne aqui na frente, tem as lojinhas, como vocês podem ver. É meio que turístico fazer os vídeos com os pombos, pelo que a gente tá percebendo. A gente viu a galera fazendo, caminhando no meio deles, aí os pombos voam, fazer aquele efeito todo. Mas essa aqui, assim como muitas cidades colonizadas pelos espanhóis, mesmo ela tendo sido mudada de lugar, que ela veio pra cá em 1610, tem essa praça principal que é o centro da cidade, onde tudo acontece, onde a vida roda. E aqui muita gente curtindo o sabadão na praça. É uma cidade que não é tão grande, até porque a cidade, como a gente também já comentou um pouco antes, né? Acho que é legal ir reforçando, ela não era originalmente aqui nesse local, ela era mais próximo de hoje, onde é a capital Manágua, perto de um vulcão, que é o vulcão Momotombo. E aí esse vulcão entrou em erupção, destruiu toda a cidade, e aí eles vieram pra cá, e aí por muito tempo teve até aquela disputa que a gente citou entre Granada e León, pra onde seria a capital. Os dois queriam a capital porque eram dois grupos políticos distintos. Um eram os liberais, que são aqui de León, e os outros os conservadores lá de Granada. E aí os dois queriam o poder ali, queriam ter a sua cidade como capital, e para apaziguar isso, em 1800 Não vou lembrar. A gente vai deixar aqui a data. Manágua se tornou a capital para então parar com essa briga, e aí ficou como capital até hoje, e é a maior cidade da Nicarágua. Ui, Não, mostra meu ali. Deus! Olha isso! Eu não vi que eles estavam vindo. Olha isso! Caraca, que loucura! Eu ia falar que aqui tem essa estátua de Juan José Quesada, não sei quem é, depois a gente vai até pesquisar para saber um pouco mais. Aqui tá aqui um homem que foi orgulho nacional e tal. Muitos lugares aqui em León a gente vê, claro, na Nicarágua toda, mas aqui mais do que qualquer lugar tem essa bandeira do movimento FSLN, que significa Frente Sandinista de Liberação Nacional, que foi um movimento civil que teve no final da década de 70, o país passava aí por uma situação de ditadura. E aí teve esse movimento civil, ou seja, a população fez esse movimento para derrubar a ditadura, e aí logo depois foi eleito o presidente, que é Ortega, se eu não me engano o nome dele. Ele ficou um tempo ali como presidente, um mandato, depois passou um tempo sem conseguir se reeleger novamente, e aí ele se reelegeu em 2007. E está como presidente até hoje, só que a moedinha virou um pouquinho. Ele meio que libertou o país da ditadura e hoje o país se encontra quase em uma ditadura novamente. Ele foi eleito democraticamente, claro, porém hoje ele defende aí o socialismo, inclusive a sua esposa, ela é a vice-presidente. Tem aí uns babados, mas a gente não quer falar muito disso em público, a gente até tem um certo receio, porque é um tema bem complicado. Eles não falam. Eles não falam. Tenta coletar informações, perguntar para quem a gente conhece, para quem a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia. O tema político aqui é realmente muito polêmico. E aqui vocês devem estar vendo que eu tô falando até com medo, porque realmente dá um pouquinho de angústia. A gente até posta os vídeos depois, vocês vão ver esse vídeo talvez não, com certeza quando a gente já tiver saído do país, porque dá um certo receio. Em volta da praça tem vários, depois a gente vai gravar pra vocês, vários quadros assim, falando de pessoas, homenageando pessoas que foram vítimas desse período da ditadura. E na época da família Somoza, que é a família que foi responsável por essa ditadura, digamos assim. E aí meio que, como a Rô comentou, inverteu o papel. Então muitas pessoas falam que hoje está vivendo uma ditadura novamente, sendo que mascarada como se fosse então uma democracia, mas que na verdade não é. E tem várias proibições aqui no país, exemplo do drone, né? São coisas que eles vão colocando para rádio, walkie-talkie também não rádio pode não pode, então a gente vê até nos passeios ali, eles tendo uma dificuldade de se comunicar, ou liga no WhatsApp, porque não tem como utilizar um rádio
que a gente usaria normalmente no Brasil para fazer esse tipo de serviço. Agora a gente vai entrar para conhecer a igreja e tem uma figura muito importante que está enterrada lá, que eu não conhecia, a gente descobriu quem era lá em Granada, que é o Rubem Dario. Ele foi um escritor modernista de língua espanhola, é claro, muito famoso e é um grande orgulho nicaragüense, e León é considerado aí o berço das universidades aqui na Nicarágua. E foi aqui que ele se estabeleceu e criou seu nome, e aonde ele faleceu também, e está enterrado dentro da catedral. Olha que legal, tem 2 leões aqui na frente, na fachada. E essa igreja, ela tem uma mistura de estilos, neoclássico, tem colonial, é uma mistura, mas tem alguns detalhes bem interessantes. Ali onde tem os sinos, aqui não tem, ele lá ainda tá no lugar. Tem como se fosse 2 homens segurando de cada lado. A estrutura bem diferente, bem bonita. Essa cor branca bem chamativa grita aí de frente com a praça. Aqui na rua lateral, que a gente tinha comentado, são várias placas falando sobre pessoas, enfim, movimentos, datas, e vai até lá no final. Nas ruas paralelas também tem, né? Muita informação. E que assim, a gente não pode opinar, não pode falar ainda mais em público, ainda mais sobre um outro país, mas aí vocês tiram as conclusões de vocês, né? E justamente por conta daquilo que a gente falou da cidade ter mudado de lugar e tudo mais, a gente vê que a estrutura dela já não é tão colonial assim como Granada, né? É bem mais moderno, assim, digamos. Claro que também tem, né, a parte colonial, principalmente na praça. Casas mais antigas, mas são mais novas do que as de Granada. Mas tem outro fator para isso também. É porque o vulcão que nós visitamos ontem, ele foi responsável por algumas erupções, foram 23, eu acho que ele teve durante esse tempo de atividade que ele teve. E uma dessas erupções chegou muita cinza e pedra até aqui na cidade e acabou destruindo algumas coisas, e a cidade precisou ser reconstruída, mas não mudar de lugar de novo, ainda bem. Ainda bem. Coitados, imagina. Nossa, olha essa igreja. Sabe qual é o nome? Sim, nome difícil de falar, tive que ler 3 vezes. É a Igreja da Recollección, uma coisa assim. Não sei muito da história dela, só sei que ela é considerada a igreja mais bonita de León. E para não dizer que a gente não vai dar nenhuma informação para vocês, está aqui, ó, o nome da igreja, La Recollección, e o ano de fundação, 1786. Ela é bem trabalhada, tanto o exterior, com esses detalhes florais subindo ali as colunas, quanto na parte interna. Ela tem um forro todo de madeira, bem trabalhado, com detalhes entalhados ali, crucifixo no teto, bem bonita. E dá pra ver que o rolê dessa cidade são as igrejas, né? Mais uma aqui que a gente vai chegando. Essa aqui se chama El Calvário e ela é muito bonita, com essa cor bem imponente, mas o mais legal é que olhando pra cá, essa é a Calle Real, aquela peatonal, o calçadão que a gente estava caminhando, então daqui a gente consegue ver a torre da catedral e ver toda a estrada. Então é por aqui que a gente vai seguir depois. Foi por aqui que nós fomos ontem em direção ao bar, inclusive. Foi, não Isso lembro. Eu lembro. E aí aqui tem essa igreja, parecia ser longe, mas caminhando aqui tudo não é tão distante não. Essa parte do centro, das coisas pra visitar é bem pertinho, sim, dá pra fazer bem tranquilo, sem muito esforço, sem muito cansaço. Eu acho que a gente não vai entrar porque tá tendo missa, dando pra ouvir, mas muito linda. Aqui na praça tem várias lojinhas de artesanato, comida. Bem legal. Aquela rua, pelo que eu entendi, era homenagem para libertadores em geral, né? E essa aqui é para pessoas que lutaram diretamente aqui na Nicarágua. Aqui tem alguns bustos também. Aqui, como é do lado do Palácio da Prefeitura, não sei se são prefeitos, enfim, mas tá bem aqui também no meio dessas homenagens todas. Ah, no Brasil a gente tem carreta furacão. Aqui eles têm o Bus Pelon. Esse ônibus aqui, ó, já era pelo jeito lá em peso. Vamos tentar subir a igreja. Andamos procurando onde subir. Agora que a gente achou. E aqui fora, na lateral, já fechou, não dá pra subir. Tava até às 5 horas aberto, né? E agora deve ser aqui, é 5h30, 5 e pouquinho. Eu acho que as últimas pessoas ainda estão descendo, são 6 horas já. Opa! Um horário bom, a gente queria ver o pôr do sol lá de cima. A gente desconfia que é $2 porque a gente pesquisou isso na internet. Porém, o rapaz não quis nos falar o preço, falou pra gente ver lá na oficina, que ia dando a volta, porque, enfim, ele não cobra aqui, tem que comprar lá. Mas
nós não vamos. Pelo jeito tá rolando um casamento ali, tem uma noiva. Você Será que viu? estilo te mandando um sinal, Vitor? Segundo casamento que a gente vê na Nicarágua, pra quem não viu lá em Granada ainda, o dono do nosso Airbnb casou no próprio Airbnb quando chegamos. Sem nos falar nada. A gente chegou lá, aí ele falou que tem um Surpresa. evento e pegamos eles no flagra casando em casa. Bom, e assim vamos encerrando então a nossa passagem aqui por León. Esperamos que tenham gostado e aproveitado, acompanhando aí, assim como nós aproveitamos lá de cá. Que destino! Comentem aí se vocês teriam coragem de descer o Cerro Negro só ali ó, no esquibunda. Seria rápido, seria de boa, né? Porque ter coragem é uma coisa, ter coragem e ir rápido é outra, mas é uma experiência que vocês têm que colocar na sua lista. Conheçam a Nicarágua, acho que é uma mensagem que a gente pode deixar, porque surpreendeu a gente imensamente e ainda falta conhecermos finalmente, e passamos algumas vezes, mas amanhã a gente está embarcando para Manágua, a capital, e é justamente o tema do próximo vídeo, né? Por isso se inscrevam no canal, porque ainda tem mais destino pra gente ir e vocês vão junto com a gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!